sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de ciências e vamos dar continuidade ao nosso assunto de estrutura interna da Terra, tá bom? Então peguem lá o livro de ciências de vocês e abram nas páginas de número 42 até 44, tá bom? Me acompanhem. Então, galerinha, nós vamos começar a falar sobre os movimentos das placas tectônicas, tá bom? Os continentes, eles estão situados sobre placas tectônicas, tá bom? Ou seja, eu tenho a placa tectônica e em cima nós temos quem? Os continentes, tá? Olhem só essa imagem aqui do lado. Nós temos diversas placas tectônicas. Nós temos a placa da Antártica, nós temos a placa norte-americana. O nosso país, Brasil, ele está localizado aonde aqui no globo? Ele está localizado bem aqui, né? Então, ele está em cima de qual placa? Da placa sul-americana, tá bom? Então, tem diversas placas. E essas placas, elas interagem umas com as outras e movimentam-se continuamente, tá? Elas estão sempre em movimento, ok? Então, há três tipos de movimento das placas. Quais são? Nós temos os movimentos divergentes, tá? Que são o afastamento em direções diferentes, como vocês podem ver. E há o quê? A liberação de magma. Toda vez que essas placas se afastam, o magma é liberado, tá? Nós temos o movimento de deslizamento, tá? Que é o deslizamento lateral. E nós temos o movimento convergente, que é o quê? Quando tem colisão. Eu tenho o quê? Uma borda que se ergue e eu tenho uma borda que afunda, tá bom? Então, elas colidem. Então, é por isso que eu chamo de movimento convergente, que é o movimento de colisão, tá bom? Então, são os três tipos de movimento das placas tectônicas. Então, é importante nós falarmos sobre três fenômenos: os terremotos, os tsunamis e as erupções vulcânicas. Todos eles são causados por causa do quê? Por causa de movimento das placas tectônicas. Primeiramente, vamos falar sobre os terremotos. O que acontece? Quando tem um choque de placas ou algum outro tipo de movimento, é que acontece o quê? O fenômeno do terremoto. Esses terremotos, eles não podem ser previstos com muita antecedência, mas com a ajuda de sismógrafos, a gente pode detectar a vibração no interior da Terra. Olhem só essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Nela nós podemos ver as vibrações, que nós chamamos de ondas sísmicas. Nós podemos ver o foco, que é o hipocentro, que é o quê? Que é o ponto de origem do terremoto, é onde ele começa. E nós temos o epicentro, que é o quê? Que é o ponto na superfície onde o terremoto é percebido primeiro, tá bom? Então, é assim que acontece um terremoto, ok? Além dos terremotos, nós temos os tsunamis, que é quando os abalos ocorrem em placas oceânicas. Então, toda vez que nós tivermos abalos sísmicos em placas oceânicas, vai originar um tsunami. Olhem só essa imagem. O abalo está ocorrendo na placa, né? E aí vai ter o quê? Uma agitação da água e, lógico, vai formar o quê? Ondas muito grandes, que são o quê? Os tsunamis, que podem gerar grandes catástrofes se chegarem a alguma cidade, tá bom? Por último, vamos falar sobre as erupções vulcânicas, tá? Os vulcões, eles se originam geralmente a partir do choque de placas tectônicas, tá? E a maioria desses vulcões, eles se localizam nas bordas dessas placas, em áreas de deslizamento ou de colisão entre elas, tá bom? Olha só essa imagem, nós temos a estrutura dos vulcões. Nós temos uma câmara magmática, que é o reservatório da rocha líquida que se encontra abaixo do vulcão, tá? E que tem origem no manto. Nós temos o magma, nós temos a chaminé, que é o quê? Que é o caminho por onde o magma percorre até chegar na cratera. Nós temos a lava, né? Quando o magma sai pela cratera, ele já deixa de ter esse nome, ele passa a se chamar de lava. E nós temos as cinzas que podem sair juntamente com essa lava, tá bom? Então, essa é a estrutura de um vulcão. Tudo isso é o que acontece quando nós temos o quê? Erupções vulcânicas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o assunto, ele não é difícil, é bem fácil, tá bom? Não esqueçam de resolver a listinha de exercícios que está aí no anexo dessa aula, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijos, tchau!